Na noite de hoje, nós temos a alegria de termos conosco a nossa companheira Lúcia Borges, trabalhadora desta casa, e que vai nos falar sobre encontro com Jesus. Meus amigos, meus irmãos, uma boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos guarde em paz. Encontro com Jesus. Como é bom, como é gostoso, como é aconchegante, consolador encontrar Jesus. Mas tão pequeno era o povoado de Naim que não constava do mapa. Mas Jesus passou por lá. Até porque sua vida nos mostra que o seu primeiro compromisso foi com os menores do mundo. Que o seu amor é mais bem percebido, mais bem compreendido pelos pequenos. E Jesus passou pelo povoado de Naim, como passa ainda hoje por todos os lugares onde haja um Filho de Deus em sofrimento. Não estamos nunca ao desamparo, nunca a sós com a nossa dor. E havia dor em Naim. Lá chorava e sofria uma mulher. Era mãe e levava no esquife, no caixão, seu filho único para sepultar. E tudo indica que ela era uma mulher de méritos reconhecidos pela comunidade onde morava, a julgar pelo registro do evangelista Lucas, no capítulo 7, versículo 12, quando ele diz que grande multidão da cidade ia com ela. Todo o povoado ia com ela. E ela carregava silenciosamente o filho morto para sepultar, enquanto arrastava pelo povoado a sua dor. Uma dor tão forte, uma dor tão dilacerante, que só pode imaginá-la aquele que já lavou em lágrimas seu rosto e já fitou atentamente o vazio na perplexidade muda da perda de um filho. E fica no ar a silenciosa indagação que todos nós nos fazemos na hora da dor, na hora do sofrimento. Por que, Senhor? Por que, Senhor, uma dor tão forte em minha alma, tão frágil? Por certo, é o tempo, sábio silencioso, quem se faz portador da resposta divina. A prova se destina ao fortalecimento de quem sofre. A dor nos burila, nos fortifica. A dor nos humaniza, torna-nos mais humildes e fraternos em relação ao próximo e nos ensina a valorizar as coisas essenciais da vida, que na maioria das vezes só damos valor quando perdemos. A dor se faz mensageira de grandes mudanças. Bem, na Palestina distante, era hábito providenciar-se
o sepultamento rapidamente, porque o morto era considerado fonte de impurezas. E era também proibido tocá-lo ou tocar o seu caixão. Essa medida visava proteger a saúde pública, evitando assim sérias epidemias. E assim, as famílias dispunham de pouco tempo para se habituarem à ideia da separação. Dispunham de pouco tempo para prestar a seu morto os últimos testemunhos de amor. Era no percurso até a tumba que a família deveria trabalhar o seu espírito para a aceitação do acontecimento. Era nesse doloroso caminhar até a tumba que a dor ia sendo digerida, enquanto as carpideiras tentavam, com seu pranto remunerado, despertar a comoção dos transeuntes. E a viúva de Naim caminhava carregando o enorme peso do vazio afetivo da sua dor. Por certo, neste caminhar, esta mãe lembrava das alegrias do ontem, recordava as emoções maternais, as graças do seu menino, que ao se fazer um homem, deveria ampará-la e protegê-la, mas ali estava deixando a vida mais cedo. E ela sabia que a partir de então estaria sujeita às humilhações ainda maiores que as conhecera até ali em sua condição de mulher. Porque as viúvas sem boas rendas estavam destinadas à miséria ou à prostituição. Esta situação cultural explica por que Jesus as tomou como vítimas de injustiças das leis e as defendeu tanto em seu evangelho. E aquele jovem morto seria seu arrimo, seria seu sustento. Com ele seriam enterradas não só as esperanças que acalentou entre cantigas de ninar e outros afazeres domésticos, outros afazeres maternais, mas até mesmo sua própria dignidade, ao menos no julgamento falho dos homens de então. O que valia uma mulher sozinha àquela época, em que todos os poderes e valores se concentravam no homem. E os seus pés calcavam mais fortemente aquela estrada que parecia mais árida naquele momento. Andava maquinalmente, enquanto pensava e sofria. Pensamos que, ainda que submetidos a grandes dores, não podemos perder o ritmo do nosso caminhar. E ela caminhava. Ela caminhava tão alheia à paisagem externa e tão voltada para a sua triste e escura paisagem interior, que nem percebeu a chegada, a
proximidade de uma outra multidão que cruza, misturando-se ao cortejo fúnebre. Dá-se então o encontro de duas multidões. Uma ia atrás da vida que emanava de Jesus, e a outra acompanhava, angustiada, a morte. E ainda hoje é assim na Terra. Podemos acompanhar a trajetória dessas duas multidões. A que se angustia, que se preocupa com a inevitável morte do corpo, e outra pequena multidão que busca incansavelmente a vida do Espírito. E precisamos nós, cristãos, espíritas, seguir este grupo menor que tem à frente nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, a viúva de Naim nem se apercebeu da chegada do Nazareno. Também nós, em nossos momentos dolorosos, ampliamos tanto o cenário de nossa dor, que a figura do Cristo fica reduzida e até se perde em meio de tantos objetos de sofrimento que impomos à nossa mente desordenada. Jesus fica num cenário que os nossos olhos, turvados pelas lágrimas, não alcançam mais. Ficamos tão invadidos pela angústia, pela aflição, que não conseguimos divisar o amor do Mestre por todos nós. Mesmo assim, Jesus se aproxima de nós, sempre, tentando eliminar as causas de tantas projeções mentais dolorosas, através das lições reconfortantes do seu Evangelho, que nos chegam por vozes amigas que querem nos confortar. Passos suaves, Jesus chega junto ao esquife, ao caixão. Move-lhe apenas a compaixão. Sondador de almas, ele conhece a extensão daquela dor, daquela mãe, e compadece-se. E a compaixão nada pede, nada cobra, nada exige. Crédulos e incrédulos, justos e injustos, podem ser atingidos pela compaixão. E como é consolador saber que não somos excluídos da compaixão do doce peregrino do amor. E vendo aquela mulher com sua dor, Jesus exclama simplesmente: não chores, pediu-lhe Jesus. Poderia ter-lhe pedido, tem confiança. Mas ao ver as lágrimas inundarem aquele rosto pálido e sulcado pelas dores, preferiu antes acalentá-la e disse: não chores. Pediu que estancasse suas lágrimas, mas cuidou logo de resolver o problema que as determinavam, que as faziam cair. E quantas vezes temos condições de, com o nosso dinheiro, com a nossa cultura, com o nosso prestígio, ou com a nossa boa vontade, estancar algumas lágrimas em sua origem, e não o fazemos. Também exclamamos: não chores, mas não movemos a nossa compaixão para solucionar o problema em sua base. Esquecemos gestos simples
baratos, disponíveis, um sorriso, um aceno de esperança, um abraço, um carinho. Porque quando nós nos ocupamos da dor alheia, outros sirineus do caminho se ocuparão das nossas. Bem, aquele que tocar um cadáver, qualquer que seja o morto, ficará imundo 7 dias. Está lá registrado em Números, no capítulo 19, versículo 11. Mas burlando a lei, Jesus toca o esquife, o caixão, e diz: jovem, eu te mando, levanta-te. Levantar. Levantar, palavra divinal, proferida por Jesus em tantos momentos a tantas criaturas. Levantar, palavra que marca a primeira grande etapa da nossa ressurreição, que marca o início da nossa renovação moral. Levantar. E como temos nos demorado no esquife escuro de tristes hábitos consolidados em nossas almas. Jesus solicita-nos o esforço inicial, que traduz o nosso desejo de mudança e a nossa vontade de ressurgir para a vida plena com Ele. E o jovem ressurge da morte e senta-se primeiro, depois fala. Aí nós percebemos as fases lentas do nosso despertar espiritual. O nosso despertar espiritual não se faz do dia para a noite, nem da noite para o dia, nem de um dia para o outro. Toda mudança verdadeira se opera em etapas distintas. E Jesus nos dá o toque inicial. Porque a sua presença junto a nós é o próprio estímulo a que nos levantemos. E só depois o mestre restitui aquele rapaz à sua mãe, para que a alegria seja total. O filho foi restituído com saúde, estava bem, estava normal e passou a falar. Falar é condição de quem está bem, porque os doentes, os oprimidos, os tristes, pouco falam. O Espírito de Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, diz que a palavra precede todos os movimentos nobres da vida. E aí ficamos pensando em quantos filhos têm sido devolvidos às suas mães após trágicas experiências de vida. E outros casos há de reajustes espirituais em que só a morte consegue aproximá-los. A dor da perda, a saudade, o vazio, são os promotores destes tristes reencontros que prepararão o encontro de final feliz após os resgates necessários aos ajustes vibratórios. A viúva de Naim marca sua presença no Evangelho como exemplo de dor resignada, de conformação silenciosa. Ela nada pediu a Jesus, aceitou a sua dor. Jesus é que se comove. É o Cristo quem dela se aproxima
e vai direto ao esquife, ao caixão do jovem, a fim de trazê-lo de volta à vida. Quando nos comovemos, quando nos compadecemos com a dor de alguém, emitimos poderosos raios de socorro e o amparo vem. O amparo vem do alto tão logo encontre a nossa energia disponível para fazer o bem, para a doação. Necessário refletir no exemplo dessa viúva que com o filho que ela julgava morto, e aqui nós abrimos um parênteses para dizer que aquele jovem não estava morto. Ele estava em uma crise de catalepsia ou letargia. Os evangelhos não nos dão notícia se era catalepsia ou letargia. No caso de Lázaro, por exemplo, era uma crise de letargia. Então, aquele filho que ela julgava morto, ela perdia o seu afeto, ela perdia seu sustento, ela perdia sua dignidade, ela perdia tudo, perdia-se. E mesmo assim, chorava silenciosamente a sua dor e não se negava a caminhar para entregá-lo ao sepulcro. Caminhava triste, vazia, infeliz, mas caminhava com dignidade. Vive instável o nosso mundo, muito instável. Estabilidade econômica, social, afetiva. Indivíduos e nações computam as suas perdas. E é necessário que reflitamos nestas perdas fundamentais que ameaçavam a viúva de Naim e em como Jesus teve compaixão dela. Jesus, que passou por Naim para levar vida e vida em abundância, passará por nós também e nos levantará, com certeza, do nosso esquife construído pelo nosso orgulho, nossa vaidade, nosso egoísmo, nossa hipocrisia, nossa indiferença, quantas vezes, e nos acordará para as verdades eternas. São muitas e tão variadas as passagens dos evangelhos que relatam a vida, a história de muitos personagens que se redimiram ao encontro com Jesus. Paulo de Tarso, Zaqueu, Maria de Magdala e tantos outros. Muitos outros. Não há tempo suficiente, porque o relógio não nos deixa e não nos chama mais, para relatar todas as passagens dos personagens que se redimiram ao encontro com Jesus. Personagens como a viúva de Naim, que nos leva a refletir, a pensar sobre nossas vidas, sobre nossos caminhos, sobre nossas atitudes, sobre o que estamos fazendo das oportunidades que o Pai do céu nos tem dado. Será que paramos para refletir nas oportunidades e bênçãos
que descem do alto todos os dias para o nosso bem-estar? Quanto tempo se passou desse episódio? Mais de 2000 anos de sementes abençoadas. E a boa nova de Jesus, nestes momentos graves, muito graves, que estamos vivendo, é a diretriz segura para todos os problemas do instante em que se vive. E é através da doutrina que ele, Jesus, aprendeu do Pai, doutrina de pureza, sem nenhum agregado de natureza humana, que o Mestre espera há séculos e milênios a tão almejada mudança íntima das criaturas, fazendo com que nos aproximemos cada vez mais do Pai Celestial, Criador do universo e da vida, Senhor do céu e da terra. Necessário, então, parar na desabalada falta de Jesus, para revisar, reconsiderar e repensar Jesus. Volver aos caminhos de Jesus e percorrê-los com reflexão e ternura é tarefa que não podemos mais adiar. E ao percorrer os caminhos do Senhor, cada um de nós, sem dúvida alguma, experimentará o calor da presença dele e a imanência do seu amor nos permeando a existência. Por isso, Senhor, eu gostaria de dizer-te que anelo por ser uma via láctea de estrelas, mas na impossibilidade de lograr, eu te peço permissão para ser um vagalume na noite escura, diminuindo a sombra dominadora para quem caminha na escuridão. Eu gostaria de ser uma chuva generosa, que caindo sobre a terra porosa, revertecesse o chão. Mas na impossibilidade de conseguir, eu te quero pedir para ser um copo com água fria, matando a sede e a agonia de quem está na desesperação. Eu gostaria de ser um jardim de flores, de todas as cores, para embelezar a terra na beleza que minha alma encerra. Mas na impossibilidade, Senhor, de ser um jardim, deixa-me ser uma flor solitária na flinta da rocha, colocando beleza na paisagem da natureza. Eu gostaria de ser um trigal maduro para repletar de pão a mesa da humanidade. Mas, diante da dificuldade, eu gostaria de ser um grão que, tombado ao chão, fecundado pelo milhau, atendesse a humanidade com a dádiva do pão. Senhor, eu gostaria de ser a escada altaneira que levasse a humanidade inteira ao seu fanal. Mas se eu não puder, eu quero te rogar para ser o primeiro lugar. Que bom para mim, Senhor, se eu fosse a grande montanha, de onde se tivesse a visão da humanidade infeliz.
Mas pelo que a minha consciência diz, se eu não conseguir, eu quero pedir para ser uma pedra pavimentando o chão por onde deambulam os heróis da multidão. Ah, Senhor, eu gostaria de ser o pomar de frutos maduros para matar a fome, para dar sombra e agasalho, mas me sinto tão pobre e tão só. Quanto eu gostaria, Senhor, de ser poeta, estrela, artista, cantor, trovador, para falar da magia do teu nome, da tua canção, da tua alegria. Mas a minha grande possibilidade, Senhor, porque não tenho estas, nem a magia, nem a música, nem todo o encanto da melodia. Deixa-me, Senhor, ser alguém à margem da estrada, para quando alguém passar de mansinho, eu lhe possa gritar: olá, amigo. E ele me perguntando: quem és tu? Sou teu amigo, sou teu irmão, irei contigo, dá-me tua mão, e lado a lado eu possa dizer: Jesus, eu te amo, nós te amamos, dá-nos o consolo, Senhor, dá-nos a proteção. Que possamos repetir: obrigada, Senhor, por estarmos aqui. Obrigada, Senhor, pela luz desse dia, pelo seu amor que irradia nos lares em agonia, dos que sofrem noite e dia, os que perderam os entes queridos nas tragédias destes dias. Olhai, Senhor, a caravana dos que seguem a aflição. Vossa justiça soberana amenize a escalada humana, balsamizando a provação. Tantas almas desalentadas vagam lentas, tristes a sós, desiludidas e cansadas, exilam-se sob rajadas no desespero mais atroz. Queremos agradecer pela sua companhia nos momentos mais pungentes da nossa melancolia. Que seus braços amorosos envolvam-nos com alegria, e em todos os instantes, Senhor, seja sempre o nosso guia. Muito obrigada, da paz, um grande abraço. Agradecemos a nossa companheira. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração,
atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, a mão do amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão.